Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Hoje eu trouxe mais uma mensagem para nós meditar na palavra do Senhor. Hoje eu quero falar no Apocalipse capítulo 12. E repito, 85% do Apocalipse é simbólico. Só 15% entende como se lê. Hoje eu quero falar da mulher e o dragão. A mulher em profecia é um símbolo da igreja. O dragão em profecia é símbolo de Satanás. Apocalipse capítulo 12, verso 1 diz assim: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. O que significa isso? A mulher é um símbolo da igreja pura, da igreja verdadeira. Vestida do sol, o sol é símbolo da luz do Evangelho. A mulher está vestida também com a justiça de Cristo. A lua debaixo dos pés é símbolo do sacrifício que eram feitos no Antigo Testamento. Porque a lua em si, ela não tem claridade, ela reflete a luz do sol. A igreja, por si só, ela não tem poder. Ela reflete o poder de Cristo Jesus, o sol da nossa justiça. A igreja, por si só, não tem poder. Assim como a lua, ela não tem claridade. A lua, ela se reflete à luz do sol. Ela clareia com a luz do sol. A igreja também não é diferente. Ela só clareia com a luz de Cristo Jesus. A coroa de 12 estrelas são símbolos dos 12 apóstolos de Cristo Jesus. Aqui está a descrição da igreja verdadeira, da igreja primitiva, da igreja de Cristo Jesus. Não só da igreja primitiva, mas da igreja verdadeira. Aqui está um símbolo. A mulher, símbolo da igreja. E o dragão é um símbolo de Satanás. O verso 2 diz que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Aqui não está falando da gravidez da Virgem Maria. Aqui está falando dos momentos de sofrimento que a igreja enfrentou enquanto gerava Cristo. Enquanto Cristo nascia, enquanto Cristo crescia lá em Jerusalém, a igreja sofria tormentos, perseguição, é isso que está querendo dizer. É como se estava grávida com uma mulher que vai dar o parto, sofria as dores da perseguição. E o verso 3 diz: Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. O que se entende com isso? O dragão é um símbolo de Satanás. Dragão destruidor, devorador. Vermelho, símbolo de derramamento de sangue. 7 cabeças é um símbolo lá onde está o Vaticano hoje.
chamados Sete Colinas, os Sete Montes. Hoje, meus irmãos, lá onde está o Vaticano, lá em Roma, são chamados de Sete Montes, Sete Colinas. 10 chifres é um símbolo dos 10 reinos que Roma se dividiu em 476 depois de Cristo. Roma foi invadida por 10 tribos bárbaras. E o Império Romano, que era um império poderoso, se dividiu em 10 reinos. E aqui também diz com 7 cabeças. Cabeças eu já falei. As 7 cabeças são 7 formas de governos que Roma exerceu desde a sua criação até a sua destruição. 7 formas de governo teve o Império Romano desde o seu início até o ano 476 depois de Cristo, quando ela foi invadida pelas 10 tribos bárbaras. O verso 4 diz que a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou por terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. A sua cauda quer dizer o pecado, o erro. Satanás, quando foi expulso do céu, ele trouxe junto consigo a terça parte das estrelas do céu, quer dizer, a terça parte dos anjos do céu caíram junto com Satanás. 33% da família celestial, quando Satanás foi expulso do céu, ele trouxe junto com ele para a terra. A sua cauda quer dizer os seus erros, os seus pecados. Isso quer dizer a sua cauda, não é que ele tenha uma cauda. Cauda é diferente da cabeça. A cauda é um símbolo do erro, do pecado, da rebelião. Arrastou a terça parte dos anjos celestiais que hoje estão aqui nesse mundo junto com ele. Agora sim, a Bíblia fala que o dragão se deteve em frente à mulher. Esta é a mulher literal mesmo. Através de Herodes, Satanás perseguiu Maria. Tentou matar Jesus quando nasceu, logo que ele tinha 2 anos de idade. Perseguiu Maria e José. Perseguiu o menino quando nasceu. Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo para ver se matava Jesus junto. Verso 5 diz: nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Está falando aqui de Jesus, que ele ia reger as nações com cetro de ferro, poderoso. E aqui diz que o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Jesus ressuscitou e voltou para o seu trono. Voltou para a sua morada junto com Deus. E o verso 6 diz que a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele, a sustente durante 1260 dias. Amigos, no ano 538 depois de Cristo, houve uma grande perseguição por esse poder romano, por Roma, que durou esse período de 1260 anos. Um dia em profecia equivale a um ano, é isso que está dizendo. Não era dias literais, era anos. A perseguição, o Papa assumiu a supremacia papal no ano 538
E essa supremacia durou 1260 anos, foi até 1798. Mas aqui diz que a mulher fugiu para o deserto, a mulher é a igreja. Fugiu para o deserto, na Idade Média, os valdenses, os cristãos tiveram que fugir para as montanhas da Europa. Lá fazer sua vida, criar sua família, lá viver por 1260 anos, fora da vista da serpente, que era Satanás. Tiveram que fugir para não serem mortos. Mas Deus preparou um lugar, aqui diz na sua palavra. Deus preparou um lugar. Deus deu refúgio para a sua igreja na Idade Média, nas montanhas da Itália, da Europa. E o verso 7 diz: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Miguel é o símbolo de Jesus. Jesus, o nome de Jesus lá no céu, antes dele vir para a terra e se fazer homem, é Miguel. Miguel quer dizer um como Deus. Jesus, esse nome Jesus foi dado só a partir do nascimento dele aqui nessa terra. Esse nome não é o nome original de Jesus. O nome dele é Miguel. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, contra Satanás. Jesus lá no céu, Miguel, antes de se fazer carne e descer para essa terra, ele expulsou Satanás do céu. Houve uma peleja lá. Satanás não queria sair e Jesus com seus anjos pelejou e expulsou ele do céu. Verso 8 diz: todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Satanás é chamado nas escrituras de dragão. Os romanos, eles tinham um símbolo de um dragão na sua corte lá, nas suas majestades. Um dragão vermelho. O dragão, no passado, é um símbolo de um animal devorador, destruidor. E Satanás é devorador, é destruidor. A antiga serpente que Satanás entrou na serpente para enganar Eva, primeiro médium. Foi através da serpente que Satanás conversou com Eva. Diabo, Satanás, diabo sedutor, Satanás enganador. Sedutor de todo mundo, diabo, Satanás. Sedutor de todo mundo, seduziu o mundo com as suas mentiras, com os seus enganos. Foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E o verso 10, então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação e o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que o acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Satanás é chamado de acusador. O papel de Satanás é acusar. Mas ele usa um poder aqui na terra. Ele usa um poder aqui na terra. No próximo estudo, nós vamos entender melhor que é esse poder que ele usa aqui na terra para realizar os seus desejos. Verso 11. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Eles o venceram. Eles quem? Nossos irmãos do passado, os mártires que deram a sua vida, derramaram o seu sangue. Por causa do testemunho, por causa da palavra do testemunho que deram. Não amaram a sua vida até a morte. Resistiram firme na fé, morreram na fé, mas não renunciaram e não ficaram do lado de Satanás. Por isso festejai os céus e vós o que neles habita. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco
pouco tempo lhe resta. Satanás, meus irmãos, tem pouco tempo de vida aqui nessa terra. Por isso que ele faz de tudo para nos atacar, para nos destruir, para nos aborrecer, para nos afastar dos caminhos do Senhor. Satanás é o perseguidor da igreja, a mulher é Apocalipse 12, a igreja verdadeira, a igreja pura. É a igreja vestida do sol, o sol é a justiça de Cristo, o sol é a luz do Evangelho. Com a lua debaixo dos pés, a lua debaixo dos pés é um símbolo dos sacrifícios que eram feitos do Antigo Testamento que apontavam para Cristo Jesus. E que nem eu falei, a lua não tem claridade em si mesma, a igreja não tem poder em si mesma, ela reflete o sol da justiça que é Cristo Jesus. Satanás é inimigo número 1 da igreja. E Jesus é o defensor dessa igreja. O verso 13 diz: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. Perseguiu a igreja. Jesus é descendente da igreja. Foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. É o mesmo que eu falei ali antes dos 1260 anos, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo é 1000 anos, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isto forma o mesmo que 1260 dias, 1260 anos. Fora da vista da serpente, a serpente é Satanás. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 1260 anos. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A serpente é Satanás. Arrojou de sua boca atrás da igreja água. Água em profecia, Apocalipse 17, o verso 15 diz que água é um símbolo, significa povos, línguas e multidão. Pessoas, multidões de pessoas. Satanás, através de Roma, enviou um exército romano atrás da igreja, nas montanhas, nos desertos, a fim de que a igreja fosse devorada por ele. É isso que está dizendo. Então, Satanás, a serpente, no verso 15, arrojou de sua boca atrás da mulher, mulher é a igreja, água, em profecias quer dizer pessoas. Ele lançou atrás dos cristãos o exército romano, como um rio, milhares de soldados, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio, com que a igreja fosse destruída pelo rio do exército, rios de exército que ele enviou atrás da igreja no deserto. Em profecia simbólica é isso que quer dizer. Então a serpente, então Satanás lançou atrás da igreja o exército romano, a fim de fazer com que a igreja fosse arrebatada pelo exército. É isso que quer dizer o verso 15. Ao verso 16. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Aqui é simbólico. A terra não tem boca. A terra não engoliu. O que aconteceu aqui? As montanhas lá na Europa da Itália, os cristãos acharam refúgio nas cavernas, nas montanhas, e se esconderam do exército romano que o perseguia. É isso que quer dizer o verso 16. A terra, porém, socorreu a mulher. Deus
Deus ajudou a igreja a achar um lugar nas cavernas, nas montanhas, para se esconder, para fugir do exército romano que correria atrás da igreja para matar, para destruir. E mesmo assim, meus irmãos, eles conseguiram matar alguns, botavam fogo na boca das cavernas, mas a história conta que eles morriam cantando e louvando o nome do Senhor. O dragão é Satanás, engoliu o rio que Satanás tinha arrojado de sua boca. Satanás, através do Império Romano, enviou o exército através dos imperadores romanos para destruir a igreja que se escondia no deserto. O verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher é a igreja. O dragão é Satanás. Vamos falar da nossa linguagem literal hoje, não em símbolo. Irou-se Satanás contra a igreja e foi pelejar com o restante de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Com quem Satanás está irado, meus irmãos? Não é com todos, não. Apocalipse 12, 17 diz que ele está irado com os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Os mandamentos de Deus é os 10 mandamentos que estão citados lá em Êxodo 20, do 1 em diante. Se você chegar lá em Êxodo, capítulo 20, do verso 1 em diante, você vai ver quais são os mandamentos de Deus. Satanás não está irado com qualquer igreja. Satanás não está irado com todo mundo, ele está irado especificamente com o povo que guarda os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Mar, em profecia, significa povos, línguas e multidão. Vamos ver o que diz Apocalipse 17, o verso 15, para nós ver o que significa águas, mar. Olha só, o anjo Gabriel falando para João, Apocalipse 17, o verso 15. Falou-me ainda as águas que viste, onde a meretriz está sentada. São povos, multidões, nações e línguas. Águas em profecias quer dizer povos, multidões e línguas. É o mesmo do que mar em profecia. Mar é um símbolo de povos, multidões e línguas. Povos, pessoas. Meus irmãos, a mulher do Apocalipse capítulo 12 é a igreja verdadeira. A igreja que guarda os mandamentos de Deus tem o testemunho de Jesus. E o dragão é Satanás que persegue a igreja. Satanás perseguiu a igreja de Deus desde o Egito. Tentou destruir lá no Egito o povo de Deus. Tentou destruir depois no deserto. Tentou destruir depois quando a igreja estava cativa lá nos Medos e Persas, na Babilônia. Ele sempre tentando destruir a igreja. Tentou destruir a igreja primitiva quando Cristo veio através de Roma, sempre usando o poder romano para destruir a igreja. Tentou destruir a igreja quando fugiu na Idade Média por 1260 anos lá nas montanhas da Europa, da Itália. E hoje ele continua tentando destruir a igreja. Como? Usa as pessoas através dos ataques, do desânimo. Usa as pessoas, os poderes políticos para prejudicar a igreja. De uma forma ou de outra, ele está sempre tentando destruir a igreja de Deus. Mas graças a Deus, que Deus nunca permitiu que a sua igreja fosse destruída. Totalmente não.
Ele permitiu que passasse por lutas e sofrimentos, morte, sim. Mas destruída. A identidade da igreja nunca foi destruída. Ela continua em pé. Para finalizar, vou ler de novo Apocalipse capítulo 12, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher, irou-se Satanás contra a igreja, e foi pelejar com o restante de sua descendência. Restante chama de remanescente. Sempre existiu um remanescente, uma minoria que sempre esteve ao lado do Senhor. Não é a maioria, não. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Meu irmão, que Deus vos abençoe. Que Deus vos guarde. Se você gostou deste estudo de Apocalipse 12, deixe aí teus comentários. Deixe aí as suas perguntas, que eu tenho o prazer de te responder. Inscreva-se aí no meu canal, para que eu vou continuar enviando o vídeo. O próximo estudo será a besta que emerge do mar. Apocalipse 13 será o nosso próprio estudo. Um abraço, meus queridos irmãos, e fiquem com Deus.